Vamos identificar os sabotadores internos e vamos aprender como enfrentá-los e derrotá-los. Volto a dizer, tem um grupo de pessoas que já perdeu a capacidade de sonhar no sentido de elaborar projetos, de construir projetos. Mas tem aqueles que constroem projetos e vão construindo, mas ou não tiram o projeto do plano, ou vão abandonando o projeto e criando outro. Abandona um, cria outro, abandona um, cria outro, abandona um, cria outro. Se você ainda não tem nenhum projeto, você pode estar na melhor situação possível de todo o grupo. Por quê? Porque você ainda pode escolher, dentre uma gama de coisas, algo para realizar. Mas eu volto à pergunta inicial. Tirando alguns aqui que eu sei que já realizaram projetos, né? Eu citei 2 porque eu conheço, vou citar a Kessia também porque eu conheço, não sei se a Cristiane já entrou também, eu posso citar, mas essa aula depois vai para a internet, outros vão assistir lá, e eu não sei quantos já realizaram, ou quantos não realizaram, ou quantos foram deixando os projetos pelo caminho, ou não estão satisfeitos com os projetos que estão desenvolvendo hoje. Primeiro, eu queria revelar um segredo para vocês. Vocês sabem qual é o estado desejado, natural e mais procurado pela mente humana? Se não sabe, eu vou revelar. É a preguiça. Esse é o estado mais precioso da mente. Por quê? A mente, ela consome 20% de toda a energia que o corpo produz. Veja bem, um único órgão consome 20% de toda a energia que o corpo produz. Daí que o estado desejável da mente é a caixinha do nada. Nossa, como é bom ficar sem fazer nada, não é? Isso aí é precioso demais. Pois bem, só existe uma forma de colocar a mente em movimento, só tem uma. Só tem uma forma de colocar a mente em movimento. Sabe qual é? A única forma de colocar a mente em movimento é tendo algum projeto, algum objetivo para atingir. Não tem outro jeito. São as famosas... Antes de criar uma empresa, antes de construir um relacionamento, ou durante a construção do relacionamento, ou antes de realizar qualquer coisa, nós precisamos primeiro encarar a necessidade de ter um objetivo bem definido para nós, e esse objetivo é que move a nossa mente. Pesquisas feitas na Universidade de Harvard demonstram que, quando eu tenho um objetivo e eu penso no objetivo, só penso, eu realizo 20%. 20% das pessoas realizam o objetivo. Então, eu penso num objetivo, se pegar um grupo de 100, 20 realizam. Bom, os que não têm objetivo não realizam nada. Os que realizam os objetivos são 5% da população, que lideram e governam os 95% que não têm objetivo nenhum. Então, já ter um objetivo já faz uma diferença imensa. Agora, como tirar o objetivo do papel? Como vencer os procrastinadores internos? Primeiro, nós vamos identificar. E aí eu coloquei aqui essa imagem muito
singela, não é? O sujeito está aí e fala: eu não estou procrastinando, estou ocupado fazendo coisas que não preciso para evitar aquelas que realmente eu deveria fazer. Eu acho muito sugestivo isso daqui. Bom, eu prefiro a palavra sabotadores internos. Você sabia que, embora nós fiquemos a maior parte do tempo culpando pessoas, culpando a situação econômica, culpando a política, culpando a crise, culpando a pandemia, culpando tudo, os maiores inimigos que nós temos estão dentro de nós, alojados em nossa mente, e são esses inimigos que nos levam à autossabotagem e à procrastinação. Vocês sabiam disso? Já pensaram nisso? É isso mesmo, Simone, exercitando os músculos do cérebro. Vocês sabiam disso? Então, vamos pensar. O que é procrastinar? Procrastinar é se sentir desconfortável com a situação, com o que está vivendo, com o que está fazendo, com o trabalho, com a empresa, com o negócio, com o rumo da vida e cruzar os braços e não fazer nada para resolver. Ou saber o que precisa fazer, ter consciência do que precisa fazer e, ao mesmo tempo, não ter a atitude e a ação necessária para fazer. Vocês conseguem identificar esses estados em vocês? Porque eu consigo. Tem coisas que eu estou procrastinando, e eu vou revelar aqui para vocês hoje, não é? Eu estou procrastinando a perca de peso. Eu estou muito acima do peso, para a minha altura e para a minha idade, e eu estou procrastinando. Eu estou aquele tipo que fala assim: olha, amanhã eu vou no endócrino, amanhã eu vou nutricionista e depois da manhã eu faço a dieta. Como a Marta fez um doce de banana hoje, aí é que eu não tenho mesmo como começar hoje, não é? Tem que ser amanhã. Ninguém viveu essa situação, não é? Ninguém conhece isso, não é? Ninguém sabe. Oh, eu tenho um grande problema para resolver com a minha mulher, mas eu vou esperar o melhor momento. Ou eu tenho um grande problema para resolver com um funcionário, mas eu vou esperar o melhor momento. E o momento vai e vai e vai acumulando outros problemas. Ou então, assim, eu tenho um grande problema com o fornecedor ou com o cliente, mas eu vou deixar para depois do feriado de abril, porque aí, depois do carnaval, ele vem de cabeça fresca, eu também venho de cabeça fresca, aí a gente... Ninguém conhece isso. Eu sei que isso é comum, eu sei que é comum, mas vamos lá. Quais são os principais sabotadores de todos nós? Número 1, o medo. Medo. O medo é o principal sabotador de qualquer ser humano. Primeiro que eu queria falar do medo, explicar sobre o medo, mas eu vou explicar depois de falar dos sabotadores e eu vou nomear aqui alguém que eu já vi de vista, mas que está aqui, espero que esteja assistindo, a Isabel, para depois da minha exposição, a Isabel dizer assim: mas você não explicou o que é o medo, mesmo que seja escrito. Medo. Bom, quais são os medos que nos sabotam? São tantos, mas eu vou começar pelos mais primários. O primeiro medo que nos sabota é medo de ser rejeitado. Nós temos uma necessidade tão grande de sermos aceitos e de pertencermos a alguém ou a um grupo que é igual comer, beber e dormir. É uma necessidade básica.
necessidade de pertencimento. E aí, eu quero me candidatar à vaga, eu quero me candidatar ao emprego, eu quero tentar uma outra coisa, mas e se eu for rejeitado? Se o selecionador me rejeitar, se o sujeito que vai me entrevistar para a vaga de mestrado me rejeitar, se aquele que eu quero como parceiro de negócios me rejeitar, ou se o cliente me rejeitar. O medo da rejeição, ele é intrínseco a nós, mas ele é muito mais profundo em pessoas que passaram pela experiência de abandono. E aí, quando você tem um pai e uma mãe que passaram pela experiência de abandono, você pode mergulhar num medo transgeracional. Transgeracional. Espero que faça sentido para vocês. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Mas um outro medo terrível, não é? Mas terrível, 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 é o medo de ser julgado. Gente, eu atendi um médico, um grande médico aqui em São Paulo, eu fiz mentoria com ele, com a esposa dele, separadamente durante 2 anos. E esse médico, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E desde pequeno que ele tocava piano para centenas, milhares de pessoas. Com 8 anos, ele já fazia concerto de piano. E o grande medo desse médico, desse cardiologista, era errar numa receita, errar numa cirurgia, errar num procedimento e sofrer um processo. E nós fizemos uma investigação profunda. E ele disse que ele já era, com 12 anos, aplaudido de pé. Mas tinha um ancião da igreja, que também era músico, que esperava terminar o concerto para dizer: olha, você errou aqui, aqui, aqui e aqui. Você errou no acorde tal, na harmonia tal, não. Aquele menino, ele disse que quando ele ouvia isso, é como se ele esquecesse todos os aplausos que ele ouviu e ouvisse só alguém apontando os seus erros. Você errou, você errou, você errou, você errou. E ele dizia que, quando ele estava ou num congresso de medicina, ou quando ele estava diante da própria operadora de cardiologia do hospital, ou diante da família do paciente, ele conseguia ouvir a voz daquela pessoa. Cuidado para não errar da próxima vez. Medo de ser rejeitado, medo de errar. Medo de errar. Pois bem, o medo de ser rejeitado, ele é natural, mas ele tem como ser vencido. Porque, assim como tem pessoas que nos rejeitam, tem pessoas que nos aceitam. O medo de ser julgado, ele é tão irracional, porque aquela pessoa que te julga e te condena e aponta o dedo e diz: você errou aqui, na boa, ela não está nem aí para a tua vida. Ela não vai pagar as tuas contas, ela não vai estar com você quando você sofrer ou adoecer, e você cair, ela não vai estender a mão para te levantar. E você pode ampliar esse medo que você tem de ser julgado a partir das experiências que você carrega de julgamento das pessoas na sua mente. Eu sempre penso, quando alguém me julga, se for alguém que me conhece e me dá um feedback, eu sento e avalio o feedback que essa pessoa me deu para ver se ela tem razão. Se ela tiver razão, recentemente
uma funcionária me deu um feedback que eu tive que, né, me segurar na cadeira, porque ela me deu um feedback ao funcionário. Eu trabalho dentro de uma empresa que eu criei, que é uma startup, que a gente pode dar feedback também para o dono, para o chefe, para todo mundo. Não é só o funcionário que recebe, eu também recebo. Mas ela estava certa. E ela estava me dando um feedback preocupada com a empresa e com os funcionários da empresa. Mas se alguém que eu nunca vi chegar para mim e disser o que ele quiser sobre mim, você acha que o que ele disser sobre mim tem algum peso sobre mim? Não tem. Não tem. E você acha que eu vou ficar de olhos fechados e pensar, e se de repente alguém me julgar aqui, né? Esse carinha cearense, com 65 anos de idade, cria um negócio desse, agora se metido a besta, né? E senta aqui para ensinar a gente. Ele acha que ele é o quê? Você acha que se alguém pensar isso de mim vai mudar alguma coisa em mim? Não vai. Eu vou dormir do mesmo jeito. Até se falar aqui também não vai mudar nada, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Medo de ser rejeitado, medo de ser julgado. Espero que no checklist você não tenha nenhum desses. Terceiro medo, medo de errar. Gente, as pessoas morrem de medo de errar. Se disser assim, você tem uma entrevista de emprego, nossa, tem gente que dá frio na barriga, que passa mal, que sua frio, que gagueja, que tem até desinteria, não é? Bom, vai enfrentar uma situação nova, vai fazer algo novo. Ah, trava tudo. Trava tudo. Até um encontro, né? Marca um encontro com um boy novo, eu não sei como é que chama uma menina, eu sei os homens aí que chamam de boy, né? Um boy novo no pedaço. Nossa, o medo já toma conta, né? Toma conta. Ou fica paralisado pelo medo, porque medo paralisa. Nós vamos ver depois que a Isabel me lembrar. Eu esqueci, não, Isabel. Sabe o que eu aprendi com a ciência? Que quando eu erro, eu estou falando de errar mesmo, seja em que área da minha vida for, e eu reconheço o meu erro, eu aprendi uma forma pela qual ou com a qual eu não devo chegar onde eu quero. Então, o cientista, e eu sou um cientista, modéstia à parte, ele não trabalha com a ideia de erro, ele trabalha com a ideia de diminuição da margem de erro. Ele não trabalha com a ideia de que eu fracassei, e agora? Eu errei, e agora? Se você errou, você já sabe um caminho pelo qual você não deve trilhar novamente, porque você vai chegar ao mesmo lugar. Agora, se você erra e repete o mesmo processo, e repete o mesmo processo, e repete o mesmo processo, eu espero não lhe ofender, mas eu digo para os grandes executivos a quem eu dou mentoria. Se você faz a mesma coisa do mesmo jeito e espera um resultado diferente, você pode parecer um completo idiota. Então, errar é diminuir a margem de erro. Esses traumas têm um tempo para se manifestar? Tem sim, Davi. Às vezes eles se manifestam imediatamente, às vezes eles se manifestam ao longo da vida. Ao longo da vida. Quando você menos espera, não é? Mas tem como resolver. Então vamos lá. Diminuindo a margem de erro. Escreve aí. Errar também serve para diminuir a margem de erro. Você sabe quem foi o grande sujeito que chegou a essa conclusão? O Thomas Alva Edison, o criador da lâmpada. Ele fez mais de 2.000 experiências antes
de criar a lâmpada, a luz. Aí ele fazia uma, dava errado, fazia outra, dava errado, fazia outra, dava errado. Imagina, quando ninguém faz isso 3, 4, 5 vezes. Ele fez mais de 2.000. E a família dele, os amigos dele, não suportavam mais isso. Diziam, você é doido, você já errou mais de 1.000 vezes. Larga isso e vai viver a tua vida. Bom, ele escrevia no caderno dele, eu não vou largar, porque eu já sei 1.000 maneiras pelas quais eu não vou criar a luz. Só me falta chegar na maneira que eu vou criar. E eu estou diminuindo a margem de erro. Bem, hoje a família dele recebe de royalties pela criação da luz e da válvula de raio catódico, de raios catódicos, as válvulas, que ele é o pai do princípio das válvulas, né? Onde existe isso ainda? $1 bilhão. Em vida, ele recebeu milhões de dólares, milhões e milhões de dólares pela invenção da luz. Então, errar pode ser diminuir a margem de erro. Medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, medo de errar. Não sei se você tem um desses medos. Esses medos, Simones, eles são totalmente inconscientes. Por exemplo, existe um dos casos clássicos do Freud que eu quero sugerir para você ler quando puder, porque Simone está se formando em psicologia, é O Homem dos Ratos. Na boa, alguém tem medo de rato? Ou medo de rato evoca um medo de uma outra coisa? Vamos lá. Alguém senta na minha frente e fala assim, isso é comum. Dr. Mascoli, eu morro de medo de morrer. Como é que você entende o medo de morrer? Alguém realmente tem medo de morrer ou tem medo de viver? Tem medo de viver. É que se disser que tem medo de viver, ninguém vai aceitar. Mas se disser tem medo de morrer, tem gente que vai até ficar com pena, com dó. Então, o nosso inconsciente ele vai transformando as coisas para que o impacto na consciência seja menor, não é? Então, o medo muitas vezes tem uma raiz inconsciente. Medo de ser rejeitado, né? Medo de errar, medo de ser julgado, medo de fracassar. Eu acho que fracassar é diferente de errar. Bem, fracassar é quando você faz tudo certo e dá tudo errado. É fracassar. Não é quando você está tentando fazer e não dá certo. Não é quando você está tentando acertar e não acerta. Fracassar é quando você faz tudo certo e dá errado. Eu vivi algumas experiências de fracasso na minha vida. A primeira delas foi na Marinha de Guerra. Eu entrei na escola da Marinha, na escola de aprendiz, estudei, me dediquei, não é? Tirei o primeiro lugar na escola, ganhei uma medalha, o prêmio Marcílio Dias. E aí, quando eu embarquei no navio transporte de tropas Ari Parreiras, eu descobri que se eu seguisse por ali, eu não chegaria onde eu queria, que era ser um cientista e um escritor. E já tinham se passado 4 anos. E aí eu, ingenuamente, pedi demissão da Marinha e fui informado que, se eu saísse, eu teria que pagar os 3 anos de curso que eu tinha feito naquela época, era 3 anos, ou eu teria que servir mais 3 anos para pagar o curso. E eu fiquei mais 3 anos viajando.
Eu fui privilegiado, porque eu viajei os portos do Brasil todo. Todos os portos que tinha no Brasil na época eu viajei. E até a Argentina. Mas a sensação de que eu tinha fracassado na minha escolha. Mas também, gente, eu fiz essa escolha com 16 anos de idade. Não é? Os jovens são levados a escolher cada vez mais cedo. Só que eu tenho uma característica que meus filhos herdaram. Se eu descubro que aquele não é o caminho certo, para mim, o caminho que pulsa e bate meu coração, o que vocês acham que eu faço? Eu vou embora. Eu era ordenança de um almirante, que é um secretário de um almirante, almirante Stanislau Façanha Sobrinho, e falei, eu quero a minha demissão, a minha baixa, porque aqui não é o meu lugar. Mas você passou num concurso público, você é um militar de carreira, você tem estabilidade até morrer, porque você vai ficar aqui 30 anos, depois vai aposentar. Eu falei, não, eu só quero a minha vida, eu não quero a estabilidade da Marinha. Descobrir que escolheu errado, seja o amor da sua vida, seja a profissão da sua vida, seja o negócio da sua vida, não é o problema. O problema é você descobrir e não ter coragem de abrir mão daquilo que você tem certeza que não vai lhe fazer bem nenhum ao longo de toda a sua existência. E sabe qual foi a minha segunda experiência de fracasso? Foi com o curso técnico. Eu fiz eletrônica. Eletrônica. Por quê? O exame que eu fiz de vocação deu que eu deveria fazer eletrônica, ser engenheiro eletrônico. Imagina eu engenheiro eletrônico, né? Aí eu fiz, nossa, me dei muito bem, maravilhoso o curso. Aí eu estagiei na Giannini. Só que no Brasil, um técnico de eletrônica, ele só troca peças. E eu fiquei trocando peças, trocando peças, trocando peças. E eu conversei com todo mundo e falei assim, não, aqui até o engenheiro troca peça, o Brasil não produz peças. Gente, eu não fui nem pegar o meu certificado do 2º grau de eletrônica. O que eu ia fazer com aquilo? Não era o que eu queria. Bom, eu vou contar uma metáfora para vocês, eu gosto muito das metáforas. Diz que um homem tinha um vaso maravilhoso, né? Um vaso que cabia à mão de uma criança ali. Ele tinha uma criança de 2 anos e caiu dentro do vaso uma... O vaso custava $50.000, daquelas dinastias chinesas, que eu não sei pronunciar o nome, né? Aí a criança caiu $1 dentro do vaso. A criança pôs a mão dentro do vaso, pegou o dólar e fechou a mão. 2 anos. E não abria. Não abria a mão. E ficou aquela coisa. Passou 1 hora, 2 horas, a criança chorando de fome, mas não abria a mão, porque o pai tinha dado a moeda para ela. Aí chegaram à conclusão que tinha que quebrar o vaso. Aí a avó da criança chegou e falou assim, trouxe $3, moeda de dólares, na época da moeda de dólares, trouxe $3 e falou, se nenê abrir a mão, além da moeda que está no vaso, vai ganhar mais 3. O neném abriu a mão e tirou a mão. Então, tem gente que fica segurando na mão coisas que não valem a pena, com medo de perder, com medo de perder, com medo de fracassar, não é? Bem, medo da vida. Tem gente que tem medo da vida, medo de sofrer. Gente, a vida, ela tem o prazer, a realização, mas ela também tem a dor e tem o sofrimento. Na verdade, o medo de sofrer, ele só tem a virtude de antecipar a experiência da dor e a experiência do sofrimento. Não tem outra virtude. Tem pessoas que têm medo de passar fome. Às vezes esse medo é real porque estas pessoas já passaram fome no passado. Eu tive uma amiga da psicologia lá na Gama Filho, que ela adotou uma criança de um desses países que estavam em guerra na África. Essa criança tinha passado muita fome.
e começou a sumir coisas do armário, comida, pacote de comida. E ela foi encontrar essas coisas guardadas debaixo da cama da criança. E ela foi falar com a criança e falou assim: querido, tudo aquilo que está no armário é nosso. Ele falou: é, mamãe, mas eu estou guardando porque se a guerra vier, eu tenho comida para você. Às vezes, o medo de passar fome é real, o medo de passar necessidade é real, porque a pessoa passou. Mas deixar que esse medo tome conta e te paralise, gente, nós somos predadores. Há poucos anos atrás, eu ainda peguei essa época. O meu avô, lá no Piauí, era um fazendeiro. Ele tinha que tirar tudo da terra. E eu tinha uma avó no Iguatu, no Ceará, descendente de índio, e ela tirava tudo da floresta. E eu vou contar uma metáfora para vocês, que é dos índios, não é? Dos tribos, os tupis. Os franceses vinham e levavam para o Brasil, vinham e levavam para o Brasil, vinham e levavam para o Brasil. E o cacique foi conversar com o almirante daquela frota e falou: mas por que vocês levam esse pau ao Brasil? Ele falou: olha, a primeira viagem foi para juntar dinheiro para mim. A segunda foi para juntar dinheiro para os meus filhos. A terceira foi para juntar dinheiro para os meus netos. E a quarta é para eu guardar dinheiro para a gente nunca passar necessidade. Aí o cacique falou para ele assim: engraçado, a gente está aqui há milhares de anos aqui no litoral e nunca nos faltou comida. O que vai faltar lá na França? Lá é diferente daqui? Gente, bem ou mal, vocês sabem que existe uma provisão para viver, uma provisão. E quando falo de provisão, eu queria falar que você tem na sua mente, no seu corpo, a vitalidade que a natureza lhe deu, que é a provisão para você seguir em frente e continuar a sua vida. Bom, tem gente que tem medo de falar em público. E aí, isso é um grande empecilho. Por quê? Porque hoje tudo depende de comunicação. Esse medo de falar em público, que é chamado de timidez, não é? Pode adquirir muitas vezes uma proporção patológica, de fazer com que a pessoa tenha tanto medo de se expor, que o medo de falar em público é medo de se expor. No fundo, é medo de ser visto. No fundo, é medo de ser reconhecido. Geralmente, quando uma pessoa tem um medo de se expor tão grande, eu faço uma pergunta para ela que não precisa responder aqui, mas fica para ela, fica para você. Será que você não está escondendo de você mesmo e das pessoas quem você realmente é no fundo? Seja lá o que for, e eu falo com todo respeito, com toda consideração, medo de se expor. Eu poderia ficar aqui falando de mais medo, mas tem os medos reais. E aí eu queria parar aqui para deixar que alguém faça, convidar alguém para fazer alguma pergunta. Se quiser, pode ligar o microfone e fazer a pergunta. Sim. É tão bom, né, a gente compartilhar. Professor, o medo é uma característica inata do ser humano? Essa era a pergunta que a Isabel teria que me fazer. Obrigado, você já antecipou. Isabel, muito obrigado. Nossa, pergunta precisa, viu? Olha, na verdade, o medo é uma característica inata dos predadores. Todos os predadores, mamíferos, predadores, têm medo. Você não pode
encontrar o mesmo tipo de medo em animais de sangue frio, por exemplo, né, como répteis, lagartos, enfim. Mas os animais predadores, mamíferos, têm medo. E aí agora eu vou explicar por que o medo é bom. Olha só, não tenha medo de ter medo, porque o medo é bom. O medo é um sistema que nós temos, um sistema de alarme. Nós temos, aí volta a aula de ontem lá, né? O eixo HPA, nós vamos ficar com o eixo HPA. Com toda certeza, os alunos da formação em psicologia analítica poderão esquecer de mim, mas do eixo HPA eles não vão esquecer. Você tem o hipotálamo, a hipófise e a adrenal, o suprarrenal. No hipotálamo, você tem a amígdala. A amígdala é um mega power computador, né? Um processador de dados, que processa milhões e milhões e milhões de dados por segundo e filtra tudo aquilo que for ameaça para você. A amígdala detecta qualquer tipo de ameaça à sua vida e à minha. Aí, brincando aqui com o povo, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do hipotálamo, né? Lá do hipotálamo, lá na base do cérebro. Então, vamos lá. Se, de repente, eu senti um cheiro de fumaça aqui no prédio, acende o alarme. Se, de repente, alguém bater um carro aqui na frente, acende o alarme. Se, de repente, eu ouvir um tiro, acende o alarme. Se, de repente, eu olhar para alguém que não está bem, acende o alarme. Ou se, de repente, eu estou andando na rua e cismo que alguém vai me assaltar, acendo o alarme. Ou, de repente, alguém pega uma arma e me assalta, acendo o alarme. Ou se, de repente, o meu corpo começa a me comunicar que eu não estou bem. Bem mesmo, não é que tem alguma coisa errada ali com o meu coração, com o meu sistema cardiovascular. O corpo comunica, ou com o intestino, ou com o estômago. Vou ter que ter cuidado aqui para não dar aula de psicossomática, que é muito parecido. Bem, bateu o alarme. O que é que a amígdala faz? Aciona a suprarrenal. A suprarrenal taca cortisol e o corpo gera adrenalina. A adrenalina é que é a responsável pelo medo. Por quê? Vamos lá. Adrenalina. Aí eu olho para o inimigo. É um leão enjaulado, né? O leão rugiu, mas está enjaulado. A adrenalina vai lá em cima, mas a amígdala já registra, sem perigo. O perigo é aparente. Agora, imagine que eu tenho um inimigo verdadeiro. E aí disparo o alarme, adrenalina no sangue. Aí eu avalio o inimigo. Ele é maior do que eu. Eu uso a adrenalina para fugir. Ou para me defender. Agora eu avalio o inimigo. E o inimigo é menor do que eu. Eu uso a adrenalina para enfrentar o inimigo. O problema do ser humano é que o inimigo pode ser criado pela própria mente, ou ele pode ter sido implantado pela própria mente, ou implantado por alguém na tua mente. Eu sei que o que eu vou dizer aqui não vai fazer sentido, porque é nosso primeiro encontro assim. Mas já está provado que o medo cura o medo. Agora eu viajei na batatinha, não é? Pois bem, ó, eu vou postar aqui um vídeo que eu quero que vocês depois escutem. Quem quiser ver, né? Quem tiver problema de medo.
A síndrome de pânico, do mais alto grau que der, ela só vai dar... a síndrome de pânico, do mais alto grau que der, ela só vai dar... ela só vai demorar 7 minutos e meio. Preste atenção. A síndrome do pânico, da maior intensidade que der em você, o maior pânico que você tiver, só vai durar 7 minutos e meio. Quando bate lá em cima a adrenalina, diante da ameaça de autodestruição pela adrenalina, pelo medo, a mente começa a produzir os antídotos da adrenalina, que é a endorfina e a serotonina. Uma pessoa com síndrome de pânico, se ela sentar no lugar e esperar 7 minutos e meio, a crise do pânico desaparece. Eu já vivi essa experiência e, se alguém quiser conhecer um pouco melhor as causas do medo, eu vou postar aqui um vídeo meu, inclusive um depoimento meu, da minha experiência pessoal com a síndrome do pânico. E como é que eu venci? Bom, espero ter respondido. Então, não tenha medo de ter medo, porque o medo cura o medo. Não tem outro caminho. Assim, não tem como você... Se você assistir o vídeo, você vai entender o que eu estou falando, porque lá tem um método, e eu vou postar outro vídeo aqui. Não, esse de hoje está bom. Lá está tudo explicadinho, como vencer o medo, tá bom? No caso, o pânico. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Então, o senhor explicou a questão do medo. Aí tem uma coisa na fala do senhor que diz assim, às vezes nós mesmos implantamos esse medo ou criamos esse medo. E como que eu venço esse medo que eu mesmo crio? Se eu já tenho o trauma do medo que está implantado, que eu estou vendo, mas se ele é iminente, o leão não vai fugir. Mas eu mesmo crio esse medo. Como que eu não sei, como que eu venço isso? Se a minha mente mesmo me sabota. Vamos lá. Quando a tua mente se sabota pelo medo, né, pela timidez, enfim. Só existe 2 formas de você vencer um grande inimigo. Um grande inimigo. Uma é enfrentando o inimigo e derrotando ele. Se o inimigo é você mesmo, não tem como você fazer isso. Mas tem um outro caminho. Como é que você derrota um grande inimigo se você não pode enfrentá-lo? Só tem uma outra possibilidade. Se ela existir, a possibilidade é real. Torne-se amigo do seu pior inimigo. Você vai vencê-lo. Veja bem, quando eu tive síndrome de pânico, Davi, em 2004, eu descobri o quê? Aí, eu tive uma síndrome do pânico avassaladora. Eu fiquei paralisado pelo pânico durante meses. E aí eu fui para o psiquiatra, fui fazer terapia, mas naquela época eu era diretor da Faculdade de Teologia do Mackenzie, e eu tinha 48 anos de idade, meus filhos adolescentes, eu tinha a seguinte intuição: ou eu venceria aquilo, ou minha carreira estava acabada e minha família estava condenada a passar privações, necessidades, enfim. E aí eu mergulhei de cabeça na neurociência, que eu já vinha estudando. Eu venho estudando neurociência desde 92, quando surgiu, para entender qual era o mecanismo do medo. Por isso que eu trouxe aqui esse eixo HPA. Qual é a função do medo? É proteger a vida. E como é que você vence o medo? Se tornando amigo dele. Por quê? O maior gatilho para o medo é o medo de ter medo. Então, o que eu comecei a fazer?
E olha, eu li hoje, nesse vídeo, tem um depoimento lá, tem mais de 600 ou 700, mas tem um fresquinho de alguém que colocou lá, que diz assim, eu apliquei, ele não fez terapia comigo, ele falou assim, eu apliquei o que o doutor ensinou neste vídeo e eu estou curado do pânico. Está lá. E eu aplico aquele método ali em grandes executivos que passaram pelo que eu passei e não pode ficar esperando uma terapia longa para vencer o medo, porque senão ele vai ser demitido e ninguém vai contratar um executivo com medo. Então, dentro das técnicas que está lá, que eu não vou expor todas aqui, tá, Davi? Que é até um desafio para vocês assistirem, eu percebi que o medo da crise de pânico, assim como o medo da ansiedade, assim como o medo da timidez, é o gatilho para ter a crise. E aí eu comecei a conversar comigo, falar assim, não, eu tenho medo mesmo, eu estou vivendo pânico, o pânico está me paralisando, está acabando comigo, mas ele vai durar 7 minutos e meio. Eu tinha 10, 20, 30 crises por dia. Eu parei. Já que ele vai vir, eu vou fazer o processo inverso. Eu não vou ficar com medo que ele venha. Eu quero que ele venha. E aí eu digo lá no vídeo, eu fazia isso mesmo, eu dizia, pânico, vem em mim que eu estou facinho. E o pânico... Professor, é tipo uma integração, né? Uma integralização. Isso, é a integração da sombra, né? Matou a pau, né? A integração da sombra. Depois, tem lá no Netflix, Explicando a Mente. Quem tem Netflix, abre Explicando a Mente. O título da série é Explicando a Mente. E ver como vencer a ansiedade. Gente, a Netflix é bem anterior ao que eu estou falando aqui. O que está na Netflix é o mesmo que eu já fazia em 2004. Recentemente, o Discovery publicou um vídeo que é o cérebro humano, que está lá no conteúdo de vocês, que mostra como, no exército americano, eles geram o pânico do sujeito e depois eles curam o pânico do sujeito. Não é nada diferente do que eu vivi e apliquei em mim em 2004. Mas convidar o medo para se tornar amigo não é porque o sujeito é corajoso, não. É porque o medo de perder tudo é muito maior do que o medo, não é? Eu ia falar, mas eu não posso. Não, eu ia falar que o cagaço é maior do que o medo, mas eu não posso falar. Gente, alguma pergunta? Eu quero perguntas, porque eu não terminei ainda, mas as perguntas aprofundam os pontos. Márcio, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Fala. Normalmente, eu sempre fui considerada uma pessoa que não tinha medo de bater em ninguém, mesmo eu sabendo que eu ia apanhar. Sim. Mesmo sabendo que eu ia apanhar, eu partia para cima de todas as Sim. brigas. Então, eu sou do tipo assim, eu dou um gado para não entrar na briga, mas Sim, se me depois der, que entra, eu pego a boiada inteira. Tá. Isso seria o quê? Uma coisa inconsciente ou seria uma coisa para enfrentar, aprendendo a enfrentar o medo? Mary, com todo o conhecimento que eu tenho de você, eu sei a coragem que você tem. O convite que eu te faço é trazer essa coragem para todas as áreas da vida. Você tem coragem mesmo. Isso daí eu teria que usar no dia a dia, então. Não é só o inimigo físico, também os inimigos psicológicos, os internos, né? Entendi. Você tacou o dedo na ferida. Jesus vai me perdoar. Obrigada, boa noite. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais umas meninas aqui que eu queria que perguntasse. Oi, tio, boa noite. Boa noite, Kessia. Tio, na minha empresa, o meu chefe,
ele não admite erro. E, para mim, isso é péssimo para a empresa. É péssimo para a empresa, você está certíssimo. Porque nem você falou, para o Thomas Jefferson atingir o objetivo da lâmpada, ele teve que errar. É. E qual que é a sua opinião sobre esses líderes? Porque ele acaba deixando os funcionários com medo de ter Não, liberdade criativa. olha, eu vou dizer uma coisa para você, né? Com todo respeito a você e a ele também, Uhum. mas esse tipo de líder, a empresa cresce até o tamanho dele, não cresce mais. Entendi. Ela vai crescer até o limite dele, que é o limite da perfeição, né? Como a gente não é tão perfeito assim, então não vai muito longe. Agora, quando um líder mesmo, ele está aberto não só para dar feedbacks, mas para receber feedbacks também. Entendi. E para aceitar o erro como parte do jogo. Ora, se alguém está errando jogando, está aprendendo a jogar. Uma criança, até ela andar aos 2 anos de idade, de 1,5 a 2, geralmente alguém até pode andar antes, geralmente é 2, ela cai em média mais de 1.800, 1.900 vezes, até dar o primeiro passo com equilíbrio. E depois de adulta, a gente fica com medo de cair, não é? Mais alguma pergunta? Ô, Márcio, professor, eu tenho uma pergunta. Teve um filme que eu assisti, um filme não, um desenho, não sei se o senhor vai... quero usar como exemplo, aquele desenho Divertidamente, não sei se o senhor já ouviu falar. Maravilhoso, aquilo ali é neurociência pura. E o que eu acho interessante é na fala final, né? Que a menina fala, sem a tristeza não há alegria. Como que a gente pondera essa questão na nossa vida? Porque todas as nossas áreas são medo, alegria, tristeza, tudo, né? Então, sem tristeza, ela não poderia lembrar dos momentos alegres que ela passou. Como que nós fazemos eu vou dar uma aula, não vou responder hoje, porque a tua pergunta é bem complexa, mas eu vou dar uma aula sobre modulação emocional. Porque muitas vezes nós fomos criados de tal forma que as pessoas não nos ensinam a modular as emoções. E nós terminamos criando nossos filhos assim. E os filhos precisam, e a gente precisa aprender a modular. E isso você pode aprender em qualquer idade, não tem problema. Né? Vamos lá, você vê pelo tom de voz. Tem pai que já começa alto com o filho. Se eu quero ser escutado por alguém, eu começo falando alto ou falando baixo? Falando baixo? Falando baixo. Quanto mais baixo eu falo, mais o outro tem que se esforçar para ouvir. E quanto mais alto eu falo, mais ele tranca o aparelho auditivo para se proteger do grito. Nossa, agora ferrou. Eu falei que isso aqui ia ser pauleira, não é? Eu falei. E assim, mas e se ele não ouve? Aí você vai graduando a voz até chegar no grito, se for preciso. Se bem que não vai precisar, a gente vai ver na modulação emocional. Me guarda isso aí. Bom, outros procrastinadores. Preguiça. Nossa, preguiça. Gente, eu trabalhei ininterruptamente, e o que eu estou falando aqui é verdadeiro. Eu trabalhei ininterruptamente de carteira assinada por 50 anos. E aí, agora em fevereiro, depois de muita insistência, a Universidade de Mackenzie, onde eu fui professor titular por 20 anos, me demitiu. Eu sempre acordei 6 horas da manhã. Na juventude, eu acordava 4, 5 para estudar. Já na idade madura, 6 horas. Aí agora, cara, eu vou te contar. Eu estou lutando para restabelecer a rotina, porque eu descobri que eu sou bem preguiçoso. Eu gosto mesmo de uma cama. Quem não gosta de se jogar no sofá, ficar lá? Não é? Mas se eu quiser fazer essa roda que eu criei girar, eu não posso ficar deitado. Então... Mas eu tenho que reconhecer
que o meu desejo mesmo é ficar sem fazer nada. Mas a preguiça é um dos grandes procrastinadores das realizações das pessoas. É um dos grandes, assim, sabe? Aquela coisa de, meu pai conta, eu não consigo ser tão preguiçoso, porque meu pai contava uma metáfora, contava uma parábola para mim, muito contada no sertão do Ceará, talvez em outros lugares do Nordeste, que dizia assim: o enterro do preguiçoso. O cara era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele resolveu morrer. E como ele era preguiçoso mesmo, ele sentou numa rede e pediu para os amigos para levarem ele para o cemitério, porque ele não tinha mais o que comer. Aí alguém se compadeceu dele, para o enterro, ele vivo, para o enterro, e fala assim: mas eu te dou um saco de arroz para você comer pelo menos no próximo mês, e não precisa morrer assim. Ele fala: mas eu tenho que pegar o saco de arroz na tua casa, ou tu vai ter que levar o saco na minha? O cara: não, você vai ter que pegar na minha casa. Eu falo: não, leva o enterro para frente, eu prefiro morrer. Preguiça, não é? A preguiça, a preguiça, a preguiça. Outra coisa que leva à procrastinação é a falta de uma rotina. A falta de um planejamento estratégico, que vai ser o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo treinamento. Como planejar para a minha vida, como planejar para a minha família e como planejar para a minha carreira, para o meu negócio, para a minha empresa. Planejamento estratégico. As pessoas, especialmente os cristãos, não é? Criam a ilusão: vou colocar a minha vida na mão de Deus e agora Deus vai fazer tudo. Vai nada. Isso é ilusão. Professor, Deus não está nem sabendo disso. Né? Eu acho que Deus nem toma conhecimento disso. Primeiro que eu acho que isso é uma pretensão tão grande, né? A Deus vai parar o mundo com as guerras todas que tem, as pandemias e tudo, para cuidar de alguém que... por favor, né? Gente, vocês vão ter que me perdoar aí, não é? Das minhas brincadeiras, aí, mas é verdade. Se a gente considerar Deus aqui no treinamento, que eu vou considerar, Paulo diz que ele era cooperador com Deus, ou de Deus. Cooperar, operar conjuntamente. Então, não espere nem que Deus vá fazer para você, porque Deus não vai fazer. A grande lição que eu aprendi quando saí de casa com 14 anos de idade para conhecer o mundo foi: não existe almoço grátis, nem cafezinho, e nem água. Não existe nada grátis. Você vai ter que pagar o preço para ter. Então, preguiça, falta de agenda, falta de planejamento, falta de objetivo. Falta de amor próprio. Porque uma pessoa que não tem amor próprio, e aí eu não vou também responder todas as questões hoje, eu vou só mapear, dificilmente ela acredita que aquilo que ela vai fazer dá certo. Então, nós vamos voltar a esse tema depois, amor próprio, não é? Sim. Agora, tem questões reais. Às vezes, falta de recurso. Falta de recurso. Mas eu não queria falar nisso, não. Eu queria falar também, muitas vezes, das escolhas erradas, que eu já falei no meu depoimento. Se você escolheu algo que é temporário, considere que é temporário. Na primeira oportunidade, abra mão. Porque às vezes você precisa de algo que financie a sua vida naquele período da sua vida. Mas se você percebe que, enfim, vamos lá, eu estou caminhando para o fim do treinamento de hoje. Por que eu estou aqui com 65 anos de idade,
aparentemente cheio de vitalidade, mas quem tem 65 sabe que não tem tanta vitalidade assim, não é? Mas com tanta vitalidade, 9 horas da noite dando um treinamento. Por quê? O que vocês acham que me motiva para estar aqui? Eu acho Essa aquilo. razão, Desculpa. desculpa. Essa razão de vida que eu tenho, que é a Uniaberta, passando esse Isso. conhecimento espetacular para todos nós. Muito obrigado. É a minha vocação, a minha missão, meu legado é isso. Então, assim, eu... ainda bem que a mulher está aqui assistindo, que ela faz todos os cursos, há 40 e tantos anos. Aí eu já arranjei uma desculpa para ela. Olha, meu amor, estou trabalhando muito por causa da minha vocação. Mas, na verdade, é mesmo. Sabe o que é? Estar aqui com vocês, compartilhando isso, sabendo que se alguém aqui aprender isso e aplicar na vida, vai mudar, porque eu já vi isso mudar em muita gente. Já valeu para mim. Está dando essas risadas com vocês, brincando com vocês. Eu ganhei. Na verdade, hoje, eu preparei o dia para estar aqui. Assim, ó, vou estar lá com eles, e aí depois, eu sei porque eu recebo depois, né? Lá na frente virão os depoimentos. Nossa, doutor Mascoli, aquelas coisas, as participações, os vídeos, as brincadeiras deram um clique na minha cabeça e virou a chave. Mas eu quero mais perguntas. O povo aqui está com medo de perguntar. Pode perguntar que não tem problema nenhum, não. A bronca é livre, para a gente encerrar hoje. Simone, quer perguntar alguma coisa? Vou fazer uma pergunta, então. É a Isabel falando, tudo Isabel, bem? Isabel, seja bem-vindo, viu? Obrigada. Você falou sobre o medo de julgamento. Uhum. Então, um dos medos por eu me expressar é justamente esse, né? O julgamento. Ele está relacionado a ser rejeitado ou abandono. Como Pertencimento, trazer isso isso. para sua vida de uma forma que isso não te afete, sem você precisar ter que voltar no passado e mudar esse abandono, porque não tem como mudar. É você mesmo se aceitar. Aceitar o próprio abandono, aceitar a própria fragilidade, aceitar a própria dor, mas você se aceitar. Porque assim, Isabel, estou falando aqui com todo respeito, a gente vai Sim. formar um grupo terapêutico aqui de transformação, não tenho dúvida, nós já formamos, mas assim, eu tenho certeza que você está muito disponível para acolher alguém rejeitado, alguém que foi abandonado, você está muito disponível para isso, não tem a menor dúvida. Você não tem dificuldade com isso. Sim, A nossa dificuldade... Vamos criar uma metáfora aqui, porque eu quero encerrar a aula com essa sugestão para você pensar. Imagine, não é? Imagine depois. Eu vou dar a sugestão para você imaginar essa semana. E se servir, outros poderão fazer. Se você é homem, imagine um menino abandonado. Se você é mulher, imagine uma menina abandonada. Uma menina chorando, sofrendo, com fome, com sede, ou pedindo afeto e ninguém dá. O que você intuitivamente faria com esse menino ou com essa menina? Você abraçaria, você acolheria e você colocaria junto do seu peito. E se esse menino for você mesmo? E se essa menina for você mesmo? Crie este cenário na sua imaginação e se imagine abraçando e acolhendo. Esse é o passo fundamental para vencer o medo de rejeição e de abandono. Entendi. Faça isso quantas vezes. Nós vamos fazer aqui, lá na frente, porque está cedo ainda, né? Vamos fazer algumas vivências aqui para resolver algumas questões. Ô, Márcio, mas eu tenho outra pergunta. Passa. Nesse ponto. Na teoria, pode ser muito... Assim, pode ser que funcione. Mas na questão da prática, como eu vou dar algo que eu não recebi? Na questão do abandono. Como que faz isso? Eu sei que uma mãe ela consegue ser mãe porque é instinto. Ok? Uma mulher consegue ser mãe por instinto. E como Davi, eu não vou... eu prometo para vocês
que eu retomo a próxima com essa, porque assim, eu tenho uma sequência que a gente vai encadeando as coisas com a lógica para funcionar. Mas eu vou dizer uma coisa, olha, a chave do que eu sugeri aqui é o seguinte: a mente, ela não distingue, a mente inconsciente, ela não distingue o sonho da realidade, da fantasia. A mente não distingue sonho de realidade. Se eu sonhei, aconteceu. Se eu sonhei correndo, eu corri. Se eu sonhei sofrendo, eu sofri. Né? Se eu sonhei feliz, eu fui feliz. A fantasia também. Porque a fantasia é um sonho acordado. Se eu for capaz de criar a imagem de alguém sofrido e criar a imagem de abraçar esse alguém sofrido, para a mente eu abracei alguém sofrido. Mas, como eu falei aqui, eu só quero que nesse início, que nós vamos ter 12 encontros, não é? Nós vamos ter 6 encontros, como o de hoje, com uma base teórica, e 6 nós vamos fazer algumas vivências para resolver algumas coisas. Tá bom? Aí é só confiar. Vamos entre no barco e vamos.